Olá, pessoal. Bom dia, mais uma vez. Então, eu já tenho aqui a Camila, a Aline, a Ângela. Bom, tudo certo, então. Acho que agora a gente pode começar o nosso workshop. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero dizer que, inicialmente, que este workshop ele tem o tema a interpretação teatral em espaços alternativos. Este workshop ele é uma das contrapartidas do projeto que tem o mesmo nome deste workshop e que ele foi contemplado pelo edital PROAC Expresso Direto número 39 no ano de 2021. Meu nome, inicialmente, eu quero me apresentar. Meu nome é Carlos Mendes, eu sou ator, trabalho com teatro desde 98, precisamente, que é quando eu tenho a primeira referência de cursos e direcionado à área. Eu solicitei a vocês, para as pessoas que estão participando desse workshop, que assistisse à videoaula que eu fiz para este projeto. Este workshop ele vai ficar disponibilizado aqui no YouTube e eu vou colocar o link da videoaula. Caso a pessoa não tenha participado do workshop, ela possa também ser direcionada para a videoaula, porque em alguns momentos eu vou falar sobre a videoaula, né? Principalmente em relação às cenas, que eu acho que elas exemplificam bem alguns aspectos do tema que nós vamos tratar. Desculpa. Então, enfim, eu comecei a fazer teatro, né, em Recife, Pernambuco, e ao iniciar na minha carreira artística, né, como ator, eu iniciei em uma companhia que direcionava os seus trabalhos para o espaço convencional, o palco italiano, a Caixa Preta. Então, eu acho que essa experiência, ter passado por essa experiência, foi muito rica, porque depois, né, da minha trajetória, quando eu passei a trabalhar em outros grupos e ter outras vivências, eu acabei desenvolvendo o meu trabalho em vários espaços teatrais. Então, eu comecei com o palco italiano e depois eu fui para o palco não convencional, né, o espaço alternativo, e isso fez com que eu crescesse e ampliasse muito a minha visão dentro do meu trabalho como ator, né, dentro do trabalho da interpretação do fazer teatral. Então, eu saí de Recife, vim para São Paulo e entrei no grupo Redemundo de investigação teatral. Nessa videoaula que eu passei antes para vocês, eu dou exemplo de duas cenas. A primeira que é a cena do João de Pedra, que é uma cena em que ela ocorre em Cortisburgo, interior de Minas Gerais, e essa cena ela se passa em um espaço externo. Então, quando eu trato sobre a interpretação teatral em espaços alternativos, inicialmente eu gosto de fazer a distinção entre dois segmentos. Primeiro, dentro do espaço externo, né, que é o que a gente entende como ruas, praças, quintais. Então, são espaços abertos. E eu acho que
A gente, quando faz uma apresentação de uma cena em um espaço externo, existem elementos que a gente deve levar em consideração que, no caso do espaço interno, o espaço alternativo interno, ele, ele, ele tem o seu diferencial, digamos assim, né? Então, o que acontece? Quando a gente está na rua, quando a gente está numa praça, vocês viram lá na videoaula que a cena do João de Pedra, ela se passa em uma praça em que eu estou interpretando o personagem João de Pedra em cima de uma árvore. E eu lembro, e vocês puderam constatar nesse trecho que eu enviei para vocês, que em alguns momentos a interação do público ela se dá de uma forma muito mais solta. Então, quando você está em uma área externa, você está propício justamente a ter esse tipo de relação. Na cena seguinte, eu apresento para vocês um trecho da cena do Zelo. E essa cena, ela se passou dentro de um prédio que anteriormente havia sido um hotel bem no centro de São Paulo. Então, o que acontece? Ali já é um espaço que ele não foi criado para ser um espaço cênico. Na verdade, na época do hotel, esse espaço ele era um antigo frigorífico do espaço, do teatro, do hotel. Então, o hotel ele tinha um frigorífico e tinha tudo a ver com a cena que eu interpretava, né? Porque era justamente de um profissional que tirava a pele de ovelhas. Então, ele tinha toda uma relação com carne, com pele, com sangue, e aquele ambiente que anteriormente era utilizado no hotel era justamente o de um frigorífico, digamos assim. Né? Era ali que as carnes eram guardadas e todos os alimentos perecíveis. Então, as características que envolvem uma interpretação dentro de um espaço fechado, elas elas diferenciam das características quando a gente interpreta um personagem, faz uma cena na área externa, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, quando a gente vai pensar em uma interpretação em um espaço alternativo, a gente deve levar em consideração primeiro esses dois fatores. Se é uma cena externa ou ela é interna, tá? Então, e aí falando bem de uma forma mais direta agora, e já entrando realmente na questão da interpretação, quando eu, ator, eu me deparo com esta relação de ter que levar a minha cena não para o palco convencional, mas para o palco alternativo, existem elementos, sequências que, particularmente diante da minha trajetória artística, eu levo muito em consideração. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o reconhecimento do espaço. Isso eu acho fundamental, porque nós, atores, a gente precisa justamente de ter um domínio em relação à cena. É claro que você pode se encontrar em uma situação, e eu já me encontrei nessa situação, de ter que fazer uma cena em um espaço alternativo em que eu, diante de um circuito SESC, tá? Que é um projeto que existe pelo SESC aqui de São Paulo. O SESC, por exemplo, ele leva peças, né, apresentações de várias linguagens artísticas para cidades, municípios que não possuem sedes do SESC. Então, como eles não possuem sede do SESC, essas apresentações, normalmente, elas são direcionadas em locais alternativos. E
Qual é a dinâmica? Você chega na cidade, você vai para o hotel, aí depois você vai, faz um reconhecimento do espaço, volta, e depois, só na hora da apresentação, você faz a cena, você se apresenta. Realmente essas condições não são as ideais, porque você não tem o tempo de amadurecer o seu trabalho de ator naquele espaço. Mas considerando que geralmente esse circuito SESC, ele se dá em um momento em que você já fez muito a cena, você tem um domínio em relação ao personagem, à cena, que você consegue lidar bem com isso. Mas vamos pensar que você está em um processo inicial, tá? Um processo inicial da construção de uma cena. Você, como ator, eu acho fundamental que você se relacione ao máximo em relação ao espaço que você vai fazer a cena. E aí existe vários tipos de reconhecimento desse espaço alternativo. Né? O primeiro que eu chamo muito que eu chamo a atenção é justamente em relação ao reconhecimento visual. Então, você realmente olhar para o espaço e ver e reconhecer as características dos vários elementos que compõem aquele espaço. O que eu falo? Quando você vai para um espaço alternativo, então vamos pensar, geralmente você tem escolas, você tem hospitais, você pode ter, nós já tivemos apresentação em peças teatrais, em teatros que já não são mais utilizados, fábricas que também não estavam em uso. Então, é importante que a gente se atenha a este elemento. Se a edificação que eu estou, que a peça vai ser apresentada, é uma peça, é uma escola, por exemplo, o seu grupo faz um acordo com uma escola e a escola cede uma sala. Normalmente, como essa escola ela está habitada, ela está em funcionamento, as instalações provavelmente são instalações que você acredita está em boas condições, né? Então você não tem fio desencapado, o piso não é escorregadio, então você pensa nisso. Mas quando você parte, às vezes, para contextos em que a peça ela vai se passar em uma fábrica desativada. Ah, então eu consegui na minha cidade, tem uma estação, né, ferroviária que ninguém usa mais, que a prefeitura não usa mais, mas ela pode disponibilizar, ou uma escola que está desativada, ou qualquer outra edificação que não está mais utilizada, né? Não tem vida, mas que existe o espaço. Essa degradação, às vezes, ela é tão fascinante para o teatro que a gente fica encantado, nossa, porque o cenário já se estabelece, né? Então, a gente fica muito entusiasmado nesse sentido. Contudo, é importante que a gente leve em consideração, tanto no nosso caso, atores, como para o público, né, as condições de saúde, né, de segurança. Por exemplo, como eu falei da questão da eletricidade, né, dos fios, se a eletricidade ela está exposta ou não. Então, a primeira coisa é esse reconhecimento visual. Então, reconhecer em todas as suas potencialidades o que é que pode acontecer na cena em relação a esse espaço que eu estou entrando. Outra coisa é o tátil, né? É o tato, é o pegar, é o tocar, é o se relacionar. E quando eu falo em tocar, é ter o contato. Esse contato também é no pisar. O ator, ele pisa e ele enraiza. Então, o pisar dele não é o pisar normal, né? Então, falo principalmente no fazer teatral. Então, ele tem ter a segurança de onde você pisa é algo muito importante. Às vezes, na própria encenação, por exemplo, na cena do Zelo, eu fazia esta cena, a maior parte dela, em cima de um tablado de cimento e a cena inteira, esse tablado estava molhado. Então, você vê aí uma necessidade de
de um elemento cênico que é na época a gente usava vinho, mas para representar muito a questão do sangue, sabe? De uma cena que é de um lugar que realmente o personagem tinha, né, retirado a pele do, do, do animal. Então, isso tudo compunha a cena. Mas, ao mesmo tempo, você, ator, você está ali e você sabe que você vai ter que interpretar a sua cena em um lugar totalmente molhado. Então, fazer a cena nesse espaço e ele molhado é fundamental para o seu trabalho como ator. Então, isso que eu falo, quanto mais você reconhecer e conhecer o espaço em que você vai fazer a sua cena, você automaticamente você se fortalece diante da sua composição. Então, eu já falei da visão, já falei do tátil, agora o auditivo. É importante que você pense, quando você vai fazer uma cena em um espaço alternativo, que você experimente as multiplicidades de tons do seu texto. Considerando, por exemplo, se você vai para a área externa, aquela cena lá que vocês viram do João de Pedra, que eu estou em cima de uma árvore, a distância entre, né, o ator, eu, e o público, na filmagem, a coisa não fica tão evidente assim. Mas, quando eu estava lá em cima daquela árvore, que eu via o público, era de uma extensão, né, que eu tinha naturalmente que expandir a minha voz. Então, praticamente naquela cena, eu fiz a cena toda, ela gritando, sabe? Parecia que eu estava gritando. E aí o que acontece? É dar o tom além do normal, do que eu fazia quando eu fazia ela dentro de um casarão, em um cômodo fechado que cabia no máximo 25 pessoas. Então, imagina, a cena do João de Pedra, eu passei praticamente 2 anos fazendo ela dentro de um cômodo, cravado em cima de uma estrutura que era de uma parede falsa. Então, eu saía da parede. Eu passei 2 anos praticamente fazendo esta cena dentro de um cômodo fechado. Esta cena, ela foi depois, quando eu fui para Cordesburgo, esta cena, e aí a gente foi apresentar várias cenas do espetáculo em Cordesburgo, entre elas a do João de Pedra, esta cena foi deslocada de um ambiente interno para um ambiente externo. Eu, automaticamente, eu tinha que estabelecer essa relação, né, do auditivo, né, do som, dar o texto, e, ao mesmo tempo, de uma forma extremamente orgânica. Então, esse estranhamento, ele não era... eu sentia que era algo extremamente diferente, né? Então, ele causava um estranhamento em mim durante a cena, mas existe também um entendimento de que ali é um outro encontro, né? Então, esse auditivo, esta busca por encontrar vários sons, e olha como o som reverbera dentro deste espaço. Então, eu tenho que andar pelo espaço como ator, dando texto, eu tenho que falar mais alto, eu tenho que falar mais baixo, eu tenho que fazer modulações nesse texto, para que eu possa reconhecer o som, a relação do som naquele ambiente. Então, um reconhecimento, ele se dá de forma visual, ele se dá de forma tátil, né, no pisar, no tocar, na parte auditiva e também no olfato. Quando a gente vai para espaços alternativos, é importante, eu volto sempre a frisar isso. Dá licença. Eu friso isso. Geralmente, o espaço alternativo, o espaço não convencional, ele
ele vem recheado, né, de características bem distintas, normalmente bem distintas do palco italiano, né. Então, por exemplo, uma coisa do palco italiano, eu lembro que uma das minhas primeiras aulas de teatro, um professor que eu tive maravilhoso e amigo, André Filho, ele um dia me explicou e falando na turma, ele disse: "Vocês sabem por que o palco do teatro", e aí ele estava se referindo ao palco tradicional, o palco italiano. "Vocês sabem por que o palco é feito de madeira? É porque a madeira é um isolante de energia, né? Ou seja, ele não conduz, a madeira não conduz energia. Então, o que acontece? Isso para o ator é fundamental, porque a gente trabalha com energia. Quando a gente dá um texto, não é a energia cotidiana, não é a energia naturalista, né? Comum, branda. Geralmente a gente coloca, o ator no teatro, e aí eu estou sempre me referindo ao teatro neste workshop, ele tem um tônus que é uma energia, é um tom a mais da tua energia, certo? Então, digamos assim, né? Ele tem uma pegada mais forte. Então, se nós atores trabalhamos com a energia é muito forte, nós trabalhamos com este elemento primordialmente no nosso trabalho com que é a energia. E aí o que acontece? Se você faz a sua cena em um ambiente em que o chão ele é de metal, porque pode acontecer, né, de você fazer uma cena em que você foi para uma sala em que o chão ele tem um revestimento de metal, você tem que levar isso em consideração. Normalmente, você corre o risco de sair muito mais desgastado desta cena. Porque é justamente isso, o metal ele absorve a energia. Então, essas diferenças, esses reconhecimentos são fundamentais no nosso trabalho. Então, eu já eu falei do visual, do tátil, do auditivo, tem a questão do olfato. Então, como eu falei para vocês, o espaço alternativo, muitas das vezes, eles nos encantam por ser um diferencial, né? Por muitas das vezes a própria cenografia ter ser ter um chamativo, né? Que encanta a gente ao público, mas é importante que a gente entenda que às vezes a gente vai para um lugar que está desativado e esse lugar ele cheira mofo, né? Então ele cheira a velho, então ele tem o seu odor próprio. Então são coisas que a gente precisa dialogar com a direção, com a cenografia, com o grupo, enfim, quais são os elementos estéticos que fazem parte desta cena que a ser apresentada nesse espaço alternativo e o que a gente ganha e o que a gente perde com isso. Por exemplo, eu fui assistir uma cena, uma peça da Cia Arte Humus, já faz muito tempo, em que esta peça ela se passava em um banheiro público do centro de São Paulo. Então, quando a Cia Arte Humus ela escolhe um banheiro público, a gente sabe que o banheiro público ele tem um cheiro que é só dele. Então, quando a gente pensa assim, desculpa, aqueles desinfetantes, né? Criolina. Então, são cheiros que são muito fortes e que representam. Logo, quando você sente, você pode até estar em qualquer lugar. Quando você sente, você automaticamente você se remete ao espaço determinado. E o espaço e o banheiro público de uma cidade como São Paulo, de uma grande cidade, o banheiro público ele tem um cheiro muito próprio, né? Muito particular. Então, neste caso, a Ciarte Humus propositalmente escolheu o banheiro público porque o que se falava na peça tinha toda uma relação com o odor. Então, vejam, o banheiro público, neste caso, neste exemplo que eu estou dando, da Ciarte Humus, né, é uma
um espaço alternativo e que foi escolhido para ser encenado, né, justamente pelo fato de ter esse cheiro. Então, todos esses elementos acabam interferindo não só na receptividade do público que vai assistir a peça, como no meu trabalho como ator. Então, eu sei que eu vou fazer a cena inteira naquele espaço. Então, eu preciso me relacionar com todos esses elementos, tá? Uma questão em relação à sonoridade. Se eu vou fazer uma cena em um cômodo fechado, tá? Um cômodo que ali cabem 20 pessoas no máximo, por exemplo, eu tenho que levar em consideração que uma coisa é um momento, um momento é aquele é o que se estabelece quando eu, ator, estou sozinho dando texto. Então, a sonoridade de um cômodo, tendo apenas o ator dando texto, é uma. A sonoridade, quando estamos eu, ator, e o público, é outra. Então, o que acontece? E a cena ela vai se dar neste ambiente em que teremos ator e público. Então, é importante que a gente leve em consideração que durante a cena, né, a gente vai ter, eu preciso entender e saber que eu vou ter que equalizar o som. Porque também você pode fazer a cena para uma pessoa. No teatro é isso. E se tiver uma pessoa para assistir a cena, você vai fazer a cena. E se de repente, ali, no último dia de peça, extrapolou e em vez de 20 tem 30, então a cena é outra, a sonoridade é outra. É isso que eu quero falar para vocês. Então vocês precisam, no momento, entender que no momento em que eu estou dando o texto, eu tenho que me ouvir e ouvir e sentir a relação do ator, do público. Então, essa relação é nesse encontro. O teatro é a arte do encontro. Então, eu não posso estabelecer unicamente que a cena ela está fechada, ela é redonda e ela é imutável, entende? Dentro desta relação em que se estabelece entre cena e público. É claro que eu não estou falando aqui que o ator ele tem que mudar a cena. Não é isso. Cena ela é a mesma cena. Ela foi dirigida, existem acordos entre atores e cena e direção, não é isso? Então existem esses acordos. Eu tenho que fazer a minha cena. Contudo, eu tenho que entender que existem a intenção é a mesma, mas o volume ele muda. Vocês entendem? Então eu faço a mesma cena, mas em volumes, em intensidades distintas, mas é a mesma cena. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz parte de uma peça, também do Grupo Redemoinho, em que a peça Marulho, em que nós tínhamos uma cena que ela se dava em um cômodo fechado, e ele, assim, até o teto do espaço, quem tivesse 1,90 m conseguia bater assim a cabeça no teto. Então era um espaço bem fechado, né? Então o que acontece? Particularmente assim, eu penso que foi quase 2 anos nós fizemos essa peça. Essa peça ficou em cartaz em quase 2 anos. E aí depois viajamos e esta cena que eu estou me referindo, que ela se passava em um ambiente totalmente fechado, ela foi para a rua. Porque nós fomos para uma cidade do interior, André Quissé, também interior de Minas, e esta cena que eu estou me referindo, ela foi realizada no interior. E eu lembro que qual era a convenção? Quando nós estávamos na rua, o grupo, o elenco que não estava em cena fazia um semicírculo, né, uma meia-lua, e com isso, ali a gente abaixava, certo? E a cena ela ocorria e o público ficava em nossa volta, em volta da meia-lua.
Ok. Eu lembro que as duas atrizes que fizeram esta cena na rua, depois de ter feito essa cena, a cena por quase 2 anos dentro de um espaço fechado, elas, na rua, elas fizeram a mesma cena. E aí eu falo até no tom, no volume do texto que elas davam. Eu que estava diante delas, eu não conseguia ouvir as duas atrizes falando a cena, dando o texto. Então eu falava assim, gente, e eu ficava assim, elas não entenderam que a cena saiu daquele lugar lá, fechado, que cabia 30 pessoas, que você, se você falasse qualquer coisa, a voz expandia, porque era um espaço fechado. Quando você leva a cena para o externo e coloca ela no, né, a céu aberto, com um público, é, sem externo, um público com um ambiente externo, a voz ela não sai. Você tem que aumentar o volume. Porque o que acontece? Se os atores eles buscarem reproduzir, serem fiéis àquela cena que eles faziam no espaço fechado, simplesmente o que vai acontecer? O que aconteceu nesta cena, que eu estou dando de exemplo para vocês. O público não vai ouvir o texto. O público não vai assistir a cena. A cena ela não vai acontecer, a não ser para as duas atrizes. Para elas, a cena aconteceu maravilhosamente bem, mas o público não assistiu a cena, porque não ouvia. Porque o que acontece? Quando você tem que considerar que você está falando para um público, que o público conversa entre si, que o público que tem, às vezes passa carro, né? Tem cachorro passando, latindo. Então tem gente que está bêbado porque bebeu saiu do boteco, viu um cortejo e veio atrás. Então você tem que levar em consideração, você tem que ouvir. É isso, você tem que ouvir. É uma relação entre a cena que está acontecendo aqui e o mundo externo. Entende? Você tem que equalizar. Às vezes você começa a cena, quando você está em um ambiente externo, em um volume, e depois você cresce. E depois você já sente que você tem que diminuir. Então é como se você tivesse em uma mesa de som e você equalizasse sempre o som do texto que você dá, né? O volume da tua voz. Então, o que acontece? Então, nós temos esses elementos, e aí eu digo que o ator, quando ele vai apresentar uma cena em um espaço alternativo, ele tem que ter o domínio desse espaço. Então, tudo isso é para dizer a vocês que o ator ele tem que ter o domínio. Ele tem que se apropriar do espaço, que aquele espaço tem que ser como se fosse o quarto da casa dele. Ele tem que se apropriar, ele tem que saber pisar, ele tem que saber onde é que ele vai cair e como ele vai poder levantar. Ele tem que saber quais são às vezes tem espaço que você sabe que você não pode se apoiar porque ele é tão frágil, mas ele é importante. Às vezes é uma grade. Eu já fiz na cena do Zelo que está no vídeo, tem lá a carcaça pendurada, atrás dela tinha uma grade. Eu sabia que eu podia encostar nela, eu podia tocar nela, mas eu não podia me apoiar, porque era o que? Era uma grade enferrujada, aquele ferrugem cenograficamente trazia um elemento muito forte para a cena, então esteticamente, visualmente, ganhava-se muito na cena, porque existia uma composição do espaço que agregava valores, né? Agregava valores imagéticos na cena.
tá? Mas eu sabia como ator que eu podia tocar, eu podia chegar perto, mas que eu não podia ir além disso, porque senão a estrutura toda poderia cair, eu poderia me machucar, a estrutura poderia cair, ao cair, machucar o público que, né, que estava ali próximo, porque era um ambiente fechado. Então, é isso, você precisa ter o domínio. Você precisa ter o domínio. Às vezes você precisa chegar e dizer assim, olha, tem que reforçar isso aqui. Então, é essa apropriação de chegar e dizer assim, a gente precisa prever os possíveis acidentes que venham a ocorrer na cena. Então, e tudo isso também é trabalho do ator. Porque se você não faz isso, você corre o risco de acontecer algum acidente durante a sua cena e a sua cena ser prejudicada. De você perder aquela cena porque você não estabeleceu essa relação de previsão de algo ruim que pudesse, que poderia acontecer. Né? Então a gente tem que pensar isso. A questão da segurança, do pisar, do escorregar, e considerando que, sim, pode acontecer, mas a gente tem que se armar para que a gente possa lidar bem com esses elementos, caso aconteça alguma coisa. Então, a segurança é algo fundamental. Outra coisa é o domínio estético. Então, quando eu dou o meu texto, né, quando eu estou ali dando o texto, eu preciso entender. Quando eu falo que a gente precisa saber modular, né, o som, o gesto. Então, ou seja, quando a gente precisa saber lidar. Então, se eu tenho uma cena e entrou só uma pessoa para assistir a peça naquele dia e ela sentou aqui, eu não vou, eu vou, a maior parte da cena vai ser, claro, se a cena for. Aí eu estou tratando de um monólogo, como dos 2 monólogos que eu apresentei na videoaula que eu pedi que vocês assistissem anteriormente. Então, quando é um ator interpretando para o público, né? Então, neste caso, você tem que direcionar para o público presente, né? Então, isso é extremamente óbvio. Então, o que acontece? E esta dimensão do lugar em que o público se encontra é algo que tem que ser levado em consideração. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente faz monólogos, né, em que se quebra a quarta parede, que você se relaciona com o público, eu lembro que o Jô Soares ele dizia uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia o seguinte: tem público que não tem talento. Então, e eu fiz vários monólogos, principalmente dentro do Redemoinho. Né? Então, eu fiz vários monólogos nas peças do Redemoinho. Então, João de Pedra, o Zelo, a Lili, o próprio Messias, quando eu comecei a peça Casa. Então, ele tinha vários pequenos monólogos direto para o público. Então, o que acontece? É importante que a gente, nesta relação direta com o público, a gente reconheça quem está naquele dia conectado com você. Quem naquele dia está mais aberto, receptivo para que você possa realmente comungar, sabe? E é nesse público que você tem que investir no momento da cena. É naquele que você pega o olhar e ele vem com você. Então, quando você estabelece, você pega alguém, tá, esse aqui está disperso, então eu vou para o outro. Esse aqui está disperso, então aquele não está, então eu vou no outro. Então, quando você começa a reconhecer, neste caso, o público, automaticamente você vai trazendo aqueles que estão dispersos mais para a sua cena. Porque é nesse reconhecimento com aquele que está ali para te assistir, que está entregue ali, é nesta conexão
que a cena se fortalece até mesmo entre aqueles que não estão ali naquele momento da cena conectados com você. Então, o ator é isso, ele tem que buscar cada vez mais, durante a cena, fazer com que o maior número de atores, de pessoas, né, do público, entre na cena. Então, é uma eterna conquista. O ator ele tem que saber conquistar, principalmente quando ele está fazendo o monólogo, né? Que a relação é com o público. Então, e uma coisa que eu levo muito em consideração quando você está fazendo uma cena quando você está fazendo uma cena de forma geral, seja no palco italiano, mas principalmente no espaço alternativo, é que você tem que ter muito claro quais são os objetivos da cena. E aí é estudo mesmo de texto, que eu me refiro a estudo de texto. Porque o que acontece? Eu vou partir agora para uma frase que eu pensei muito em trazer para vocês e que tem tudo a ver com essa questão dos objetivos das coisas. Tem uma frase que eu digo: o espaço alternativo, ele liberta o público. O espaço alternativo, ele liberta o público. Porque o que acontece? Eu vou voltar depois para essa questão dos objetivos da cena, tá? Mas o que acontece quando eu digo que o espaço alternativo ele liberta o público? Quando a gente tem o palco italiano, vamos imaginar a figura, né, o teatro municipal. Quando você sabe que você vai para um palco, para um teatro municipal, então parece que você se pergunta qual é a roupa que eu uso, né? Qual é a roupa que se usa para um teatro municipal? Então, né, é muito comum as pessoas se preocuparem com isso, né? Como é que se comporta diante de né, ao se entrar em um teatro municipal? Um edifício clássico, nobre, né? Então tem isso. Então tem pessoas que o teatro, eu vou pegar o exemplo do Teatro Municipal da cidade de São Paulo. O Teatro Municipal, se você pega a programação do Teatro Municipal, em muito ele é direcionado para o próprio, né, o próprio valor das entradas já determina em muito o público que vai assistir. É muito comum, às vezes eu saía do ensaio e passava em frente ao Teatro Municipal e eu via pessoas, antes de uma apresentação, indo para o Teatro Municipal, mulheres com vestido de gala, para assistir uma ópera de uma companhia espanhola, internacional, sabe? Então, uma apresentação de balé, de um grupo conceituadíssimo. Então, as pessoas elas vão, porque elas vão, né, elas se preparam para isso. Então, peguei aqui o exemplo do Teatro Municipal, mas o palco italiano, ele tem um lugar do tradicional, né? Do tradicional. Isso não é ruim, mas ele tem essa característica. E eu falo, o povo, o público, quando é uma questão de decoro. Quando ele reconhece o lugar, é o mesmo ao entrar em uma igreja, em um centro de umbanda. Você pode não ser daquela igreja, você pode não ser do centro de umbanda, mas por uma questão de respeito, a gente se comporta, né, para estar presente naquele ambiente de uma maneira mais conveniente, mais adequada, né? Então, o que acontece? A mesma coisa é o teatro, o palco italiano, o teatro convencional. Então, o público ele vai para um palco, então ele se comporta dessa forma. A questão é que, quando você vai para o palco, o espaço alternativo, você tira do público este caráter de algo tradicional, algo convencional, e aí fica realmente em um outro lugar. E este público, ele reage geralmente de uma outra forma. Ele se liberta. É esse ponto que eu quero chegar.
E a partir do momento que você pode pensar, nossa, isso é maravilhoso, e é maravilhoso. A questão é que você tem que, como ator, entender que muita gente, ao se libertar, acaba interagindo de forma que pode desvirtuar os objetivos estéticos da cena, os objetivos artísticos da cena. O que eu digo? Por exemplo, na cena do próprio João de Pedra, que está filmada, que vocês assistiram aí na videoaula, quem ainda não assistiu, assista, porque eu acho que exemplifica bem. A interação do público é constante. O público está na rua, a rua é pública, né? A rua é nossa. Então as pessoas elas falam e tem mais é que falar mesmo. A questão é que você, como ator, você tem que saber interagir com isso sem perder a cena. É essa a grande questão. Porque você, como ator, você é um profissional e você tem objetivos estéticos e artísticos de levar a poética daquele texto, daquela cena, para aquele público. Então você não pode ficar refém de uma pessoa que está alcoolizada, que está chamando atenção e que vai tomar a tua cena. Eu já vi cena de apresentadas na rua em que moradores de rua. Opa! Em que, em que moradores de rua entraram na cena, participaram da cena, porque entenderam que ali era uma cena teatral e simplesmente acabaram com a cena, porque eles se tornaram o foco da cena. E a cena que foi planejada, que foi encenada, né, acabou sendo perdida. E aí eu estou me referindo a uma cena de um processo em construção, tá? Não era de uma peça de teatro, mas era de um processo de um espetáculo ainda em construção. Mas a gente precisa entender isso, que nós atores, a gente se apropria do espaço, mas a gente tem algo a dizer. E esse algo a dizer tem que ser dito. Eu não posso perder a cena porque entrou um cachorro em cena. Não posso perder a cena porque entrou um morador de rua e ele quer falar, e ele quer ter voz. E eu acho, isso é extremamente legítimo. Eu acho que, enfim, mas eu acho que existem outras formas disso ser conquistado. Não o ator perder a cena por questões outras. Entende o que eu falo? Então, gente, então é isso. Pois bem. Então, eu acho que a grande questão em relação ao espaço, à interpretação no espaço cênico, é justamente ter em mente sempre que esse espaço cênico é um lugar em que o ator ele não tem a sua rede de segurança. Não que o palco italiano ele tenha, né? Mas o que acontece no espaço alternativo, ele te coloca geralmente em um lugar de muito mais vulnerabilidade em relação à sua relação com ele e a relação do público também com ele, tá? Muito maior. Então é um ambiente muito frágil nesse sentido, às vezes de estrutura mesmo, né? Às vezes de de estar mesmo, entende? Então, às vezes, o palco não convencional, você. Por exemplo, a própria cena do João de Pedra, eu subi numa árvore e fiquei na árvore. Então, o que é fazer uma cena em cima de uma árvore? Né? Você pode pensar, ali, né, alguma coisa pode acontecer, não é um ambiente confortável. Isso é uma coisa que você precisa pensar, porque uma coisa é você subir numa árvore e ficar ali e, pronto, me acomodei aqui nesse galho. Depois de 10 minutos, como é que o seu corpo vai estar naquela posição?
porque a cena ela acontece em um período e o seu corpo vai ficando ali naquele estado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque não é um ambiente que foi pensado para ali ser realizado uma cena de teatro. Então, você está se apropriando, e esta apropriação, ela às vezes ela não é confortável. Confortável mesmo na disposição do corpo. E o que acontece? A gente aprende que se a gente vai fazer uma marcha, uma caminhada, e você coloca uma mochila de 10 quilos, no início da caminhada, ela tem 10 quilos. No final dela, ela parece ter 100. Por quê? Porque o corpo cansa. E você tem que entender que o seu corpo não pode, no final da caminhada, cansar. Ele não pode esmorecer, porque é o final da tua cena. Então, a gente tem que pensar, esta apropriação tem que ser levada em consideração tudo isso. A comodidade da cena, a segurança do ator e do público, a sonoridade, como ela se relaciona, né? Você com o público e você sozinho. Né? Então, a utilização de todos os elementos da cena do chão, como é pisar no chão, deste chão em que eu vou fazer esta cena, que às vezes é diferente do chão do palco tradicional. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Gente, nós já estamos chegando no final da nossa, né, já aqui vai dar 1 hora já do nosso workshop. E aí, o que eu vou pedir a vocês. Quem mandou o e-mail e se inscreveu e tudo mais, enfim, eu pedi para que vocês colocassem o nome de vocês completo, tá? No chat. E quem já fez isso, ok, não precisa repetir, mas quem ainda não fez, por favor, coloque, porque eu vou dar para vocês o certificado, tá bom? E aí, nesse caso, quem não se inscreveu, não mandou e-mail para mim, coloca o nome completo e o e-mail, ok? Que eu mando também o certificado para vocês. Então, coloquem o nome completo, quem ainda não colocou, e quem não fez a inscrição, não me enviou o e-mail, pode colocar o e-mail, o seu e-mail agora, que eu mando, porque assim eu tenho como mandar o certificado para vocês. Então, a primeira coisa é essa. Eu agora, nesse momento, eu vou abrir alguns minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Eu não tive como acompanhar o chat durante esse período do workshop. Caso alguém queira fazer alguma pergunta agora direcionada ao tema, podem usar o chat para isso, tá? Eu quero já, então, enquanto o pessoal pensa aí se vai fazer alguma pergunta ou não, eu quero já começar a fazer os agradecimentos a todos que participaram aqui do workshop, todos que estiveram presentes, se inscreveram. Quero muito agradecer a Cris, a Novasi, que é da Secretaria de Cultura da cidade de Catanduva, uma parceira, tá? Uma parceira, uma pessoa que está à frente da cultura nesta cidade e que sempre que eu preciso, entro em contato, é uma pessoa extremamente solícita, uma participação sempre ativa na cultura, e a gente é muito bom ter pessoas assim, né? Na cultura do nosso país, do nosso estado. Então, muito obrigado, Cris. Obrigado a todos vocês, aos alunos dela, aos atores, atrizes que estão também na cidade de Catanduva, que se inscreveram para participar desse workshop. Então, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Obrigado, Aline, Ângela, Yara, ao Rafa, amigo Rafa. Então, muito obrigado. O Rafa é um parceiro. Angélica, Yara. Gente, muito bom. Então, gente, mais uma vez, eu agradeço vocês.
Eu acho que o objetivo principal que eu queria dividir com vocês para neste workshop, eu acho que a gente passou aqui neste período, né, nesta 1 hora de trabalho aqui. Então, quero agradecer mais uma vez, tá? E dizer que esse workshop, a interpretação teatral em espaços alternativos, quero dizer mais uma vez que é uma ação cultural, uma é uma das contrapartidas do projeto, né, que foi contemplado pelo PROAC Expresso Direto, número 39 do ano de 2020. Então, que o pessoal está agradecendo. Muito obrigado, Ângela. Obrigado a todos. Bom, vocês também têm o meu contato. Caso a gente precise, caso precisem, entrem em contato comigo, que a gente troca de novo figurinhas, troca experiências, não é isso? Então, meus amigos, muito obrigado, né? Muita merda aí e mais uma vez valeu a todos. Obrigadão, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau.